Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais uma Cidade Aberta, voltando com o nosso comentarista de plantão, que é o nosso William Bonner, da TV Cidade, que sempre nos prestigia com seus conhecimentos e que é muito assistido. É um dos programas mais assistidos só porque é o William Bonner que vem nos prestigiar. Com vocês, o nosso amigo Senair Gomes da Silva, Câmara 3 Fatua. Não, mas eu vou olhar para você. O que eu te fiz de mal para tu me comparar com aquele traste? Não, mas pelo cabelo. Vocês perceberam que a gente nunca sabe os amigos que tem? Vocês perceberam? É o cabelo, é a mecha branca. Ah, tá, a mecha branca. Eu pensei que era qualidade... Não. Moral? Não, essa não. Essa, então tá. Essa é discutível. Muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui. É isso. Então. Me permitam tirar essa máscara. Você não precisa agradecer, tu é dono da TV, se tu quiser. Diz que a dicção já não é boa. Sim. Aí com a máscara fica pior. Pior um pouco. Mas antes da gente entrar nesses assuntos que pretendemos conversar sobre eles, quero mandar um abraço carinhoso para o senhor Lauro Miquelon. Lauro, não, é uma grife, já falei algumas vezes aqui. É uma grife, hein? Pessoa. E para sua esposa Cirlei, são meus padrinhos. Opa. Então, assim, quando eu falo que eu fui ajudado por muita gente, e por isso hoje eu faço algumas coisas para empresários e não cobro nada, eu agradeço também ao seu Lauro. Que legal. Porque ele me deu uma oportunidade de sair de Caxias e trabalhar em São Paulo. Olha só. E depois de São Paulo trabalhar no Goiânia. Você lembra que eu falei isso aqui? Falou, contou toda a história. Tá? Diversas vezes já falei sobre isso. Mas são oportunidades. E contei também que na hora do acerto de contas eu devia para a empresa e ele encerrou minha dívida e ainda me deu dinheiro. Olha oportunidades deu. Padrinho de casamento? Foi padrinho de casamento. Os dois foram meus padrinhos de casamento. Infelizmente o casamento não deu certo, mas o emprego deu muito certo. O que eu aprendi na empresa, a Rodoviária Miquelon, é para mais de uma vida. Então eu quero agradecer e mandar um abraço para eles. E para o genro deles, o Mauro Facina, que isso é prova de amizade. Ele me viu entrando no restaurante de São Marcos no outro final de semana e ele deu a volta na quadra para... Eu estava, na realidade, saindo do carro para ir para o restaurante. Ele veio me cumprimentar. Que bonito. Então isso... É amizade. É amizade. Isso é amizade. Normalmente o cara isso passa... não tem preço, né? Não tem preço. Então um abraço para o Mauro também. E ele tem a obrigação de passar esse vídeo para o seu Lauro e a dona Cirlei. Um abraço carinhoso a vocês. Bom, Bruno, passa para mim, Bruno. Eu também vou aproveitar, porque normalmente eu não costumo fazer isso, porque muita gente fala e a gente tem medo de esquecer um ou outro, né? Mas hoje eu vou mandar um abraço pro pai da dona Maria Anselmi, que agora me esqueci o nome dele. Eu tenho anotado, mas não me vem à cabeça. O pai da dona Maria Anselmi, que é a dona da Anselmi Malharia, né? Uma das maiores malharias do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Com várias lojas, inclusive no exterior. Ele é um que ela me disse que ele assiste praticamente o dia todo a TV Cidade. Por quê? Porque aqui ele vê as pessoas da cidade. E quando ela chega, ele troca informações com ela da comunidade. Então, isso para nós não tem preço, né? Não tem preço. E como é bom, e tu como foi um dos primeiros que me deu muito retorno quando tu ia ali na fruteira do parque, no outro lugar e tal, e as pessoas dizem, tu te acompanho sempre. Isso é um retorno bacana, né? Porque a gente vê que a gente está fazendo um bom trabalho, né? E a gente se sente um pouco mais responsável também. Né? Também. Então, assim, esses abraços que a gente manda, é claro, vai ficar muita gente, mas cada programa eu vou me dar o capricho de no início, chega no final, tu já está terminando, tu fica preocupado, vamos mudar o sistema, boa ideia. É uma sugestão, né? Boa ideia. Eu acho que as pessoas, se o seu Lauro e a dona Cirlei, de repente, na hora que o Facina, o Mauro, estiver passando, eles dão o sono, preciso sair e já receberam um abraço. E daí, Senair, eu, em função da bandeira preta, nos últimos 60 dias, fui mais professor auxiliar da minha filha, né, em casa, por causa da aula à distância, e resolvi, assim, como eu tomei a vacina, resolvi tirar o time. Eu praticamente comecei a almoçar na própria família, não sair para a rua, porque apertou um pouco em algumas situações, né, essa terceira onda, quarta onda, a gente já não sabe mais, né. Mas agora eu acho que o pior já passou, né, Senair? Sim. O que tu acha? Sim. As vacinas estão vindo, né? A minha segunda dose está 8 dias atrasada. Mas eu não me preocupo. Eu já tomei a primeira dose dia 26 de março. 26 de abril seria a segunda. Hoje nós estamos dia 4. Amanhã já é dia 5. E não recebi ainda
não veio ainda para a Farroupilha a segunda dose, mas virá a segunda dose. Eu continuo me cuidando igual. Sim. Então, meio recolhido em casa ainda. Claro. Porque a gente não pode, nessa idade, estar facilitando as coisas. Não podemos arriscar, né? Então, mas eu acho assim, as escolas, como você falou antes, não devia ter acontecido da forma que foi. Mas tudo bem, já passou um ano. Não tem como. O prejuízo é muito alto. Isso a criança não recupera mais. Não, a criança perde esse período da vida com uma informação, com um aprendizado muito falho. Muito deficiente e não recupera mais. O próximo ano é o próximo ano. E no Brasil ainda estamos com essa, que não é o aprendizado que te faz subir para outra série, e sim a tua idade. Você está cursando a terceira, vai passar de qualquer jeito. Ninguém quer reprovação. Então, isso me preocupa muito, porque naquele ano que eu fui professor e em todo o período que eu estudei, você passava de ano, você ganhava uma progressão para outra série. Desde que provasse conhecimento, comprovasse através da prova. Média das notas. Isso aí. Então eu fico muito preocupado, porque eu acho que essas meia boca, nós não vamos ter um país de primeiro mundo com o ensino dessa forma. E eu estava escutando a entrevista com o Weintraub, e ele tentou... Esse é o ex-ministro do Bolsonaro da Educação. E ele conta exatamente onde estão os gargalos da educação no Brasil, e fala, ele está sendo processado porque disse que existia drogas nas universidades públicas. Falou a verdade só, né? Só falou a verdade. E disseram que não era 30 pés de maconha dentro da universidade que foram plantadas, e com irrigação lá e tudo. Não, eram só 15. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se fosse 30 pés de maconha, acho que dá para alimentar um... Não, se fosse estava errado, né? Estava errado. O lugar da universidade para você buscar... É proibido, é uma droga ilícita, né? É para você buscar conhecimento, informação, e não esse tipo de coisa. E a gente viu também, não é novidade nenhuma, que a TV hoje não mostra mais, mas chegou a mostrar o pessoal nu dentro da universidade, fumando maconha dentro da universidade. Eu disse que o crack está assolando as universidades públicas também. Está por tudo. Então, se não houver uma preocupação nacional de canto a canto para esquecer as diferenças ideológicas e partir para uma solução que é de saúde pública hoje, nós vamos pagar muito caro por isso as futuras gerações. Eu tenho dito isso há muito tempo, e hoje eu repito mais. O dever do Estado seria saúde, segurança, educação e geração de emprego. É a base, né, de tudo. Geração de emprego é coisa da iniciativa privada. Mas o governo tem que apoiar por tabela. Porque a geração de emprego público é cabide de emprego. Sim, é investimento. Né? Agora você acreditar não nos campeões nacionais. E eu quero fazer, se tu me permite... Fala o que você quiser sempre. Eu vou trazer o Marcelo da Garante Serra para falar sobre isso. Mas já vou corrigir ele agora, porque ele vai assistir isso. Ele chegou e me disse, eu saí da reunião, era uma assembleia ordinária da Grande Serra, e eu era convidado, e ele disse, Senhor, eu quero fazer uma prestação de conta, nós estivemos com o Sebrae, você esteve no governo do estado. Isso recente? Agora, questão de 15 dias. Que legal. E disse, eu quero fazer uma prestação de conta, nós estamos com o Sebrae, e o Sebrae vai fazer isso. Para um pouquinho. O que nós conversamos? Faz um ano. Quantos CNPJ já baixaram nesse ano? Onde estava o Sebrae? 90 mil, né? No Rio Grande do Sul, né? Sim, e onde está o Sebrae? O Sebrae, toda a empresa não paga para ter esse apoio? Onde eles estavam? E eu fui procurar... Estava em home office. Por favor. Então, assim, eu acho que o Sebrae, com a Garante Serra, eu sempre critiquei o Sistema S e vou continuar criticando enquanto não mudar. É muito dinheiro. É muito dinheiro para pouco resultado. O que se vê é gente... E que se paga na guia do INSS, né? Na guia, não tem como negar. Então, o que aconteceu? A gente procurou todo mundo para que apoiasse o pequeno empresário, que é esse que gera emprego, é esse que está lá no teu bairro. Ninguém fez nada em um ano. Ninguém fez nada. Agora vem me dizer isso, eu assisti mais 2, 3 minutos e desliguei a reunião. Agora eu vou convidar ele para vir aqui. Boa. Vou convidar para falar sobre isso. Sebrae, Caixa Econômica, Banco Social, Banco do Brasil, tem que Banrisul. Eu nem falo mais do Banrisul porque eu tive 2 vezes com a diretoria do Banrisul e não saiu nada. Tem que privatizar. Tem que privatizar. Agora cansei. Então, eu acho que se essas... não queremos, o pequeno empresário não quer nada de graça. Ele quer a viabilidade.
para que ele possa continuar trabalhando. Voltando ali, Cineiro, vamos ficar só então na saúde, segurança e educação. Porque a geração de emprego, o que é? É desburocratizar, é acabar com as taxas altas, é melhorar o alvará, dar condições. Né? Eu falo, incentivar, né? E até, de repente, quando precisa, fazer um distrito industrial, para roupilhar o que é, pelo exemplo do seu Majone. Né? Mas assim, Cineiro, qual é a primeira necessidade de um ser humano para nós ter um país grande? Educação, todo mundo diz. Só que na situação que nós estamos, baseado nos erros do passado, hoje a primeira necessidade do cidadão é segurança. Se nós não tivermos segurança, nós não temos uma educação, a escola não vai funcionar. Se nós não tiver segurança, a saúde poderá ser prejudicada por uma greve e o hospital chamar a polícia e eles não vêm porque não tem gente, e não tem estrutura ou não tem viatura. Eu acho que as duas coisas têm que andar junto. Tudo teria que andar junto, né? Por quê? Porque se você tem uma educação, e vou voltar, não é puxar brasa para o teu assado, não precisa disso. Próximo assunto. Não precisa disso. O que o ProERD conseguiu fazer aí em Farroupilha? É louco. Né? Tirar as pessoas da possibilidade. O que faz o projeto Pescar em Caxias? Isso aí. Tira as pessoas, além de tirar ele da possibilidade do crime, coloca ele como algo a ser seguido. É isso aí. Esse pessoal que passa pelo projeto Pescar, depois voltam a falar para os seus colegas, ele como um ex-colega. Exemplo de vida. O pessoal já sai empregado, tem uma boa formação moral, tem uma boa formação até religiosa, e ele vai ser o exemplo para as turmas posteriores. Sim. Ele vem dar o exemplo dele. Porque nada melhor do que você sobre o que aconteceu com você mesmo. Exemplo. Quem serve o exército, eu não servi, né? Ele é diferente do cidadão, quem serve é diferente do cidadão que não serviu. Porque lá se aprende durante um ano disciplina, regras, organização, respeito. Tudo mais, né, Cineiro? Tudo mais, né? Hierarquia. Então, assim, eu sou favorável que volte a prestação para o exército obrigatória. Eu sou favorável. Olha, eu te digo assim, o Brasil, qualquer país do mundo, seria bem diferente se todos os seus jovens passassem pelo serviço militar como um todo. Claro, obrigatório. Pode até, olha, se vem essas escolas cívico-militares, já me parece que é um passo adiante. Mas tem governador que proibiu. Uma vergonha. Então, as coisas estão no Brasil estão meio complicadas. A política, como modo geral, eu vejo assim, nós precisávamos do Bolsonaro para tirar o PT, tirar o PT, né? E nós precisamos do próximo para tirar a corrupção, e só no outro próximo nós precisaríamos de um gerente tipo o Meirelles, para acertar a economia. Eu acho que o que precisa agora, nesse momento, e me parece que já há uma maioria que entendeu que roubar não é vantagem para ninguém. Exatamente. Até porque não tem para todo mundo. Mesmo sendo anistiado pelo STF. Não tem, veja bem, quando a gente, e isso é de lembrar, quando a gente morava lá nos fundos do Agudo, ninguém sabia o que era lei, mas que bicho é esse? Mas a gente sabia o que era regras. Costumes, os bons costumes e a moral. Ética. Isso é imoral, isso não pode, nem se usava a palavra moral, mas isso não pode, é proibido. Então a gente sabia muito bem o que podia e o que não podia fazer. Exato. Aí a gente vem para a cidade, a cidade já vem mais com liberal. alguns problemas e tal, e a gente começa a entender o que é legal, o que é ilegal. Hoje, o cidadão que para pensar, ele vai pensar, mas é legal? É ilegal? Já uso o delito? Eu nunca tinha ouvido falar em delito. Boa. Já usam outros termos que tu nunca sabe. Mas é de pouca, não sei o que, periculosidade, né? O poder... Pouco teor ofensivo. Teor ofensivo. E vem uma série de vocábulos novos para diminuir, para esfarelar. Para mim, o erro é erro, o acerto é acerto. Claro. Se resume nisso. Tem o certo e o errado, né? Exato, o certo e o errado. E se o teu erro foi mais impactante, você fica mais anos na cadeia. Claro. Eu nunca esqueço, uma vez eu e meu irmão capinando, e o pai saiu para conversar com o vizinho. E eles continuam trabalhando. Mas tu não capinou muito tempo, né? 16 anos. 16 não, comecei com 5, foi 11 anos. Com 5 a gente já, o pai dizia, quem pode com a enxada, quem pode com a colher, pode com a enxada. Puxa, a vida é um bom. Boa. E ele saiu para conversar com o vizinho, e a gente aqui parava um pouquinho, a enxada ficava mais leve para ouvir. E ele perguntou, mas ele não vai casar? O vizinho disse, não, ele não vai casar. Vai ficar 2 anos preso. A guria engravidou, ele não quis casar,
Prendia nessa época? Prendia, 2 anos preso. Tá brincando? Tô te falando. Porque Isso na época fazia mal, né? Fez o mal para a guria. Então, assim, 60 e poucos anos. Para vocês verem que mudou, os mais antigos, o seu Lauro, que está me vendo agora, ele vai lembrar disso e vai rir, porque é verdade. Agora, estou falando disso como um exagero até. Não, assim, era hoje. Era normalidade. Era normalidade na época. Aí o cara, hoje, os caras... mas ele é traficante, mas ele não matou ninguém. Não, mas para um pouquinho. Quantos ele matou indiretamente? Não, mas o traficante que não matou ninguém, está tudo certo. O receptador que é um problema. O receptador. Aí ninguém mais prende ninguém. Ninguém mais cumpre pena. Soltaram o Lula, que é um bandido corrupto que roubou. Soltaram o traficante. E agora você vai para o Congresso Nacional, o seu Renan Calheiros é o cara que vai relatar uma CPI com 7, 8, 9, 10 processos para responder. Claro, o Renan Calheiros é um cara que faz milagres. Só para sair um pouquinho da nossa... Collor? Não, ele está desde o tempo do Collor, ministro da Justiça. Sim, mas assim, o que eu quero te dizer, ele pagava as contas da namorada que teve um filho com ela, que ela é jornalista. Amante, porque ele era casado. Ele era casado na época. Eu acho que sim, casado, ele era amante. Ele pagava as contas com o dinheiro de uma empreiteira. Hoje, moralmente falando, o cara vai relatar uma CPI que envolve todo o poder executivo, que não é só o presidente, poder executivo. Então a gente vê que a moralidade no país foi para baixo do tapete. E tu viu a outra que tem um senador do Amazonas? Aziz. Que ele deu uma entrevista dizendo que com certeza a CPI não ia terminar em pizza. Daí apareceu em 2019 que ele foi preso, ele, a mulher e 2 irmãos. Esses são os nossos representantes. Exato. Mas se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, não sei quantos escapam. Não, é muito pouco. Tanto é a minoria. na Câmara como no Senado. Isso que renovou... 45%. Pois é. Senair, como é que está essa separação dos poderes? Aonde nós vamos chegar com isso? O que preocupa é que surgiu dentro do STF um rei, acima de qualquer pessoa, que se chama Alexandre de Moraes, que ele pode tudo. A partir do momento que você diz, numa outra casa, que é a Casa Legislativa, você diz, você tem tantos dias para pegar o pedido de impeachment e colocar em votação. Mas afinal, quem manda na Casa Legislativa? É o presidente da Casa Legislativa? Do Senado? É o seu Pacheco? Ou vem o seu super-homem, o poderoso Moraes, e diz, você vai fazer. E isso não vem de agora. O Daniel Silveira falou um monte de bobagem, mas é normal. Chama o presidente do genocida, ninguém foi preso por isso. Aí chamaram o próprio Cajuru, chama o Congresso, o Supremo Tribunal Federal de tudo que é podridão, ninguém falou nada. Agora, aquele porque é do PSL, o presidente nem está mais no PSL. Não, retiraram. Vai preso, agora foi para a tornozeleira e vai responder processo. Mandou prender, mas é capacidade do senhor Moraes mandar prender um deputado? Ou mandar, ou pedir educadamente, vocês têm um cara aí que é problema, assim os não pode poderes ser. São independentes. São independentes. Agora, então não precisa, eu acho que a essa altura do campeonato, nós temos que mandar 513 deputados para casa e 81 senadores que fiquem em casa, que o Supremo Tribunal Federal vai dizer para o presidente o que ele deve e não deve fazer, e acabou a conversa. Quanto nós vamos economizar? 524 deputados, 81 senadores. 513 tá. Deputados. E todos os assessores e tal, nós ia poupar milhões por mês. Por mês. Porque qualquer lei que for elaborada dentro do Congresso, o senhor Moraes pode chegar e dizer, não, mas isso aí não é assim. Não pode. Dentro desse assunto, essa mobilização que teve dia 1º de maio, sábado, que foi nacional, eles falam em 50 e poucos milhões de pessoas na rua, eu acho que foi um pouco de exagero esse número, né? Eu quero dizer o seguinte, Rio de Janeiro, a orla estava completamente lotada. São Paulo, Avenida Paulista. Totalmente. Belo Horizonte, muita gente. Aí eu quero chamar a atenção para Fortaleza. Fortaleza, o Camilo Santana é o poste do eterno presidente
candidato à presidência Ciro Gomes. Que eu fosse você, eu mandava tirar o Gomes dele ou o nosso. Não é da nossa linhagem. A minha linhagem veio aqui de Santo Antônio da Patrulha, que veio no outro navio dele, não veio daqui de Portugal, dele veio de outro lugar. E ele tem o Ferreira Gomes, que é diferente. Então, assim, o seu Ferreira Gomes, o Ciro, mandou o governador poste dele, o Santana, Camilo Santana, proibir, a polícia estava proibida a manifestação e portar bandeiras. Então, quem estava de verde e amarelo foi para a delegacia. Isso normalmente a TV não mostra. São outras redes que mostram. Aquela que a gente conhece não mostra. Aí, no Pará, manifestação, os carros tudo com as bandeiras brasileiras andando, a polícia chegou, olha, não pode. O governador mandou proibir, que é o Helder Barbalho, que vai ser investigado na CPI pelo pai. Jader Barbalho. Vai ficar uma beleza, né? Então, assim como o Renan tem um filho que um filho que é governador e já pediu habeas corpus, já deram. Ele não vai ser preso durante a CPI. Que legal isso, né? Isso é perfeito. Tu pensa em matar uma pessoa, mas já pede o habeas corpus para não ser preso. Eu vou matar, mas não vou ser preso. Então, está provado que ele fez confusão com o dinheiro que ele recebeu, escondeu isso, fez aquilo. Tem uma série de coisas que ele fez, o Helder Barbalho. Agora ele já está com o habeas corpus. Não, eu fora. O Jader é aquele do Ranário, não é? Do Ranário da mulher dele, que todo mundo chama pejorativamente pererecário da mulher do Jarbas. É um bom nome, né? Pererecário da mulher. Então, o que acontece? Do jeito que está indo essas manifestações, do jeito que elas estão acontecendo, é um freio nessa tal de CPI também. A CPI vai acontecer. É um respaldo para o presidente. Com certeza. Eles já entrevistaram, inquiriram o Mandetta. O teste deve ser ontem. Ambos ex-ministro da Saúde. E ainda essa semana o Pazuello. Claro que tem falhas. É uma coisa nova. Tem falhas por tudo. Agora, falhas não significa roubalheira. E vai respingar. E outra pergunta, por que o nosso governador aqui foi lá despachar foi lá sentar na frente do Renan, que é o relator? Por que será? Interesse no PSDB da próxima eleição, né? Não, senhor, é a própria CPI, moço. A CPI vai... E a próxima eleição, né? Com certeza. Porque também. Vamos parar para pensar. A próxima eleição vai ser quem? Bolsonaro? Se não passar o impeachment dele agora, nesses próximos meses. Não, acho que dessa vez ainda não. O povo vai perguntar. E tu imagina se não tivesse, o senhor que está me assistindo, não tivesse a pandemia, quanto mais pessoas iriam para a rua? Não. Porque tem muito mais gente revoltada. Tem muito mais gente que quer justamente o presidente no lugar dele, que tenha a cédula auditável, impressa, e você percebeu que tem um monte de pesquisas feitas pelos PT, claro, dizendo que o Bolsonaro está perdendo para o Lula com 20, com 15, não sei o quê, preparando a cabeça para a urna ganhar a eleição. É a urna que vai ganhar, se for o caso. Tem uma coisa, assim, todo mundo sempre me garantiu, inclusive as pessoas ligadas ao TSE, que a urna é auditável e que não tem problema. Daí eu perguntei o seguinte, mas o cara que está lá em cima, aquele cara que faz o fechamento, quem é que comanda nele? É o cara do STF que vai para as eleições. Mas quem é que manda nesse cara? Não é o presidente? Né? Então, esse medo hoje eu não tenho, sabe por quê? Porque quem manda nas urnas eletrônicas hoje é o Bolsonaro. Que ficaria bom isso aí para os próximos, sim, mas do Bolsonaro eu não tenho medo. Não, para um pouquinho. Mas para os próximos é complicado. Não te esquece, ninguém pode esquecer, que a justiça brasileira, começando no STF e terminando aqui na OAB, foi, na medida do possível, aparelhada. Todo mundo sabe isso. Esse é um problema. Dos 11 ministros tem 9 ou 8, 7 indicados pelos PT e os outros pela esquerda, que é Fernando Henrique. Tu já fez a DESG? Não. A DESG é um curso ministrado pelo Exército para cidadãos, porque para quem está nos assistindo, né, o Exército, por exemplo, tem que ter o controle de uma cidade com relação à água, à telefonia e serviços básicos. Se der uma guerra, eles vêm aqui, assumem, né, já sabe como funciona. E eles passam isso para determinados cidadãos que são escolhidos, que são com boa índole, etc., né, para também ser apoio do Exército. Eu tenho certeza
que o Exército Brasileiro tem muita gente capacitada para auditar essas urnas. Esse medo eu não tenho. O medo é o seguinte, se o Bolsonaro porventura perde, ou quando ele passar o bastão, o próximo, né, vamos rezar que seja um cara que ele faça de sucessor, as urnas já estarão garantidas para o resto da vida. Porque, Senair, não adianta nós fazer coisa para 4 anos, para 2 anos. Não. Nós temos que resolver o problema. E hoje, na minha visão, eu queria ver se tu concordava comigo, só tem um jeito para resolver o Brasil. Não adianta. Primeiro, eu acho que o Bolsonaro está planejando alguma coisa para derrubar o STF. Eu acho que é a primeira coisa. Não ficaria bom perante o mundo, né? Porque o mundo não entende que o nosso STF não é o mesmo dos outros países. Vai ser difícil essa coisa. Mas assim, eu acho que ele está planejando isso. Eu vejo o seguinte problema, vamos ver se tu concorda comigo pela segunda vez. Se o Bolsonaro não conseguir reaquecer a economia daqui a 1 ano, ele não recupera mais para ganhar a reeleição. Bom, se depender da economia, aqui não é nenhuma bola de cristal, é realidade. Se não conseguir reaquecer a economia, é por algum outro fato, não é mais pela pandemia. A economia brasileira, para este ano de 2021, deverá crescer em torno de 3 a 3,5%. Já é bom. Ótimo, diante de uma pandemia que já vem, né, e não vai... O mês é da China, 11%, 12%, né? Mas a China já está começando... Deixou de vender para o mundo também. Deixou de vender para o mundo. Então o que acontece? Se a economia continuar como está... Só essa semana aqui abriu 340 e poucas vagas em Porto Alegre. Assim já está, as pessoas estão indo. Todo mundo precisa trabalhar. Tudo precisa trabalhar. Com esse auxílio emergencial, ele apagou muito incêndio. Com a reforço nas bolsas família do Nordeste e feito uma garimpagem, quem realmente precisa e quem não precisa, que aí vem a questão, você viu que só no auxílio emergencial, quantos brasileiros safados foram receber que não precisam? Eu sei de gente dono de loja, a sua loja não estava fechada. Triste, né? E foi lá receber. Não, dono de loja, funcionários públicos, um monte de gente. Gente, né, que não precisa. Então, mas isso está sendo buscado, via receita, né? Mas eu acho que o que precisa é um pouco mais do exército envolvido nessas questões. Eu sei que é chato você falar isso com um cidadão comum. O exército. Sim, mas quem é o militar que está lá? Esse militar foi nós que pagamos para ele ficar na caserna aprendendo. Por que esses ensinamentos que ele adquiriu com a nossa contribuição enquanto contribuintes dos impostos, ele não devolva para a sociedade através de serviço, enquanto nós não tivermos guerra. Se Deus quiser, nós não vamos para as guerras nenhuma. Então ele que use esse conhecimento e ajude as cidades, cada município, a limpar a sujeira que foi plantada durante tantos anos. Mais de 20. Por que o 2, 3 militar não seja treinado através do nosso observatório social? Nós temos ferramentas para isso. Entra dentro do observatório social aqui de Farroupilha, um milico, 2, e vão aprender como se faz uma auditoria dentro de uma prefeitura. Eles sabem. Eles sabem, mas estou falando assim... né? Mais atual, né? Entra dentro de uma prefeitura e vai lá as suas secretarias, como é que eles estão comprando. Porque eu aprendi uma no Costão do Santinho, eu estava saindo da SIC na época numa palestra. Costão do Santinho aqui em Floripa. Tá. Isso aí vai para festa ou é para fazer... Não, teve palestra todos os dias. Só o último dia foi meio engraçado festa. que não fazem... Fazer política é diferente. Não fazem uruguaiana, não fazem. Mas essa era encontro empresarial. E o cara, um palestrante, ele contou que as prefeituras, via de regra, o comprador da saúde, a Secretaria de Saúde, ele faz uma licitação, né? E aí ele bota lá, os caras botam por comprimido e não por envelope ou por caixa. E aí ele diz 0,09 cada comprimido. Aí na hora que eles entregam, cai um 0, fica 0,9. Diz ele assim, são 10 vezes a mais, o recebedor não confere. Percebeu? Tem claro. N, ele contou assim, estou contando isso um exagero, para as pessoas verem que tem N maneiras. Uma caixa, tu faz a licitação, uma caixa com 12. Aí na hora da entrega ela vem com 6, é 100% de vantagem. E ele diz que isso é muito maior do que a gente pensa nas prefeituras. Então um milico desse vai lá conferir os pedidos, os valores. Uma boa ideia. Se ele não está contente com aquilo que ele viu de ofertas, ele pega o telefone e liga para uma distribuidora de medicamento, olha, o comprimido X aqui. Quer dizer, tem condições de fazer isso. A prefeitura, o prefeito que é honesto,
devia dizer, pá, que bom que tem o Observatório Social, que bom que vem o milico para a escola dizer o que é disciplina para as crianças. Dentro disso que tu está comentando, da fiscalização, eu acho que essas ONGs criadas fez mais os políticos tomar um pouco de vergonha. Né? Quais ONGs? Não, tipo observatório, entendi. né? Esses órgãos da sociedade civil. Da sociedade civil organizada, né? Não aquelas ONGs lá. Não. Falar nas ONGs da Amazônia é uma vergonha, né? Eles não estão na África nem no Nordeste, né? Então aí já mata tudo, né? E as que surgiram por aqui tem muito porque também. Sim, com certeza. Hoje, inclusive dentro disso aí que tu está falando, foi desencadeada uma operação, que tu deve ter visto, 500 policiais civis do Rio Grande do Sul em fraudes de licitação, que envolveu 1 bilhão. Olha. Né? 1 bilhão no Rio Grande do Sul. Olha. 1 bilhão são 1.000 milhões. 1 milhão dá para fazer uma bela casa. Imagina mil casas de 1 milhão. Isso é 1 bilhão. A gente sabe Corrupção. que a corrupção não parou ainda. Não. E tem muita gente com saudade. Sim. Quando o Marco Maia postou outro dia no Facebook que esse homem está voltando, estou com saudade. Marco Maia, ex-chefe dos 513. Ele foi presidente de uma CPI que investigou a Petrobras e não tinha nada errado. A única coisa que apareceu depois foi um apartamento em Miami para ele. De onde veio ninguém sabe, mas ele ganhou. Mas não é barato, é mais barato que Farroupilha um apartamento. Pois é, mas o seu Marco Maia é esse homem. Aí ele colocou que nós temos que reconstruir o Brasil. Aí eu não sou de escrever no Face. Aí eu fui lá e escrevi, realmente temos que reconstruir. A saudade, não é reconstruir. A saudade desse homem, quem deve estar com muita saudade são os cubanos. Coloquei Mariel entre parênteses. Mariel, o Porto. Porto de Mariel. Mais 4, 5 obras, né? Venezuela, Bolívia, que encamparam a nossa Petrobras, ninguém fez nada. Então, coloquei... República Dominicana. Coloquei 4, 5 obras e esses devem dar saudade. E mais Eike Batista, Joelze, os campeões nacionais. O Joelze está comprando a Globo, tu viu? Eu tenho notícia. Claro. Mas não é o Joelze que está comprando. Claro que não, os laranjas. É os chineses por trás. Claro. Sinei, por incrível que pareça, já passou mais de meia hora, nós não conseguimos nem um pouco do nosso papo, né? Puxa! Nós vamos ter que fazer diário para tirar uma frase de 60 dias. Mas eu acho que, para não cansar o nosso telespectador, a gente vai um pouquinho mais... Doses homeopáticas. Uns concordam e outros não. Isso é normal da democracia. E quem fala muito em democracia é o Ciro Gomes. E ele gravou, no Dia do Trabalho, gravou uma mensagem ao povo brasileiro, junto com Lula, Dilma e Fernando Henrique. E todos dizem a mesma coisa, que o Brasil tem que ser reconstruído, tem que achar uma outra fórmula para o Brasil. Os três disseram mais ou menos a mesma coisa. Coisa que eles ajudaram a destruir. E eu fiquei pensando, será que vão chamar quais gafanhotos agora? Porque os gafanhotos que passaram levaram quase tudo. É isso aí. Agora vão ter que achar outro bando de gafanhotos. Fazer um encerramento aqui da minha parte, eu queria ver se tu viste aquele vídeo parece que foi Rio Grande do Norte, onde eles fizeram fotos grandes do STF e as pessoas jogando tomate. Isso. Eu acho que ali mostra a indignação do povo brasileiro com relação à nossa Suprema Corte. Eu já penso um pouquinho diferente. Isso aí é uma figura, ok. Cada um com a sua revolta. Claro. Agora eu penso um pouquinho diferente. Todos nós, cidadãos, temos ligação com alguma associação. Nós temos que chamar nossos líderes e dizer, gente, pega o teu líder. Porque nós temos a associação, a federação, a confederação. Então, é enorme a rede. Fala com o seu deputado e seu senador. O seu deputado e o seu senador e o presidente de cada associação que você pertence, ele tem que ir no presidente da associação que ele representa. Entendeu? Nós aqui, SICS, somos associados a SICS, os empresários, a SICS é associada à Federação e a Federação à Confederação Nacional. Exigir de cada presidente um posicionamento para que o Congresso Nacional tenha um comportamento diferente do que está tendo. E nós temos que chegar a exigir não do presidente da República, mas que o STF se posicione, que a OAB se posicione. Por quê? Porque é fácil assim. Nós ficamos entre nós mostrando o jogar tomate, o outro chamar o Lula de ladrão. Isso todo mundo já conhece, já sabe. Já está batido. Já está batido. Chamando a Dilma de incompetente. Como não? Ela comprou uma usina... Estados Unidos, 1 bilhão. É uma refinaria, Pasadena ou Pasadena, não sei. E vendeu pela metade do preço, perdemos lá 800 milhões de dólares. Não sei o que é isso, é troco. Ela estava aprendendo a negociar, porque no 1,99 ela quebrou. Aí ela estava aprendendo a negociar.
E as pessoas então já estão cansadas de saber dessas coisas, não adianta ficar batendo. O que nós vamos exigir é que o Supremo Tribunal Federal seja colocado no lugar dele. Ponto. Mas daí nós temos um problema, né, Sinei? O empresário, de um modo geral, nunca quer se envolver em política. Ele quer ajudar os candidatos e tal, para ficar bem com ele. Todos. Ajuda os dois lados sempre, né? Então, não é uma crítica ao empresário, é uma realidade. O empresário está muito preocupado, porque tem que pagar altos impostos, tem que manter a folha, manter os empregos, buscar, né, tudo isso aí. O empresário não tem culpa. Só que assim, ó, enquanto nós ficar em casa cuidando do nosso negócio, nós podemos ser uma Argentina e depois uma Venezuela. Tu lembra, só para encerrar, quando eu era presidente da SIC, que cada governador que veio puxava o tapete, exigia para a nossa região aquilo que nós estávamos fazendo. Tu não imagina que eu recebi crítica de próprio empresário. Tu não pode falar isso. Como não? Nós não estamos pedindo favor, nós pagamos impostos. Mas os nossos pais lá atrás diziam, respeita as autoridades. Eu respeito a autoridade, desde que ele respeite o meu Estado. Eu também respeito a todos, desde que eles mereçam respeito. Claro, falou tudo. Por hoje? Um grande abraço a todos que nos acompanharam até agora. E daqui a uns dias a gente volta novamente. Com certeza. Sempre que tu quiser, a casa está sempre à tua disposição. Muito obrigado.